pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema da aula de hoje é classificação dos seres vivos. É um conteúdo geralmente abordado aí no 7º ano do Ensino Fundamental 2. Para a gente começar a falar sobre as regras de classificação dos seres vivos, é bom a gente compreender melhor, né, dentro da biologia, qual foi a importância, né, que os estudiosos, que os cientistas perceberam da sistemática, ou seja, daquela área da ciência responsável por organizar, classificar e, ao mesmo tempo, agrupar esses seres vivos em grupos diferentes, como, por exemplo, classe, reino, filo, ordem e por aí em diante, ok? Então, cientistas, eles observavam, né, aí no passado, que os seres vivos, eles tinham características físicas diferentes, eles tinham aspectos diferentes, eles tinham funções diferentes. Então, devido a essa diversidade, né, que eles observavam, numa época que a ciência ela era construída com pouca tecnologia, era mais através da observação. Então, eles perceberam que alguns grupos de seres vivos tinham características comuns, né? Então, se a gente pegar o grupo dos mamíferos, por exemplo, né, então os mamíferos têm pelos, né, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, tem mamas, que são as glândulas mamárias. Então, esses grupos que apresentam características comuns, né, os cientistas já observavam esse grau de semelhança. Então, a ideia de classificação surgiu inicialmente por Linneu, né, um cientista sueco que foi aí o responsável por organizar e sistematizar os grupos de seres vivos, né? Então, o crédito aí da sistemática, né, ou da criação da nomenclatura binomial se deve a esse cientista chamado de Linneu. Então, o que ele organizou? Então, ele organizou os seres vivos em alguns grupos e subgrupos, de acordo com as suas características, as suas estruturas comuns. Então, por exemplo, vamos entender primeiramente o significado do sistema binomial, né? O que é isso? Essa organização, gente, ela se deve de acordo com as características comuns diante daquele ser vivo, né? Então, por exemplo, um cachorro, né, e um cavalo, eles possuem características que os agrupam, que os colocam lá nos mamíferos, né? Então, eles podem apresentar ainda outras características comuns, além de estarem presentes aí nesse grupo dos mamíferos, eles podem apresentar características que os tornam mais semelhantes, ou seja, tem um grau de parentesco mais próximo, né? Então, essa organização chamada de sistemática se deve a esse cientista chamado de Linneu. Então, ele observou aí a necessidade de separar, de agrupar os seres vivos para o maior entendimento aí do mundo biológico, ok? E para essa classificação, ele baseou-se então nas características comuns, né, que esses seres vivos eles apresentavam: estruturas corporais, estruturas comportamentais, processos fisiológicos que realizavam, ok? Então, algumas regras foram criadas. E uma dessas regrinhas que foram criadas foi a escrita desse nome científico, né? Então, o que seria o nome científico? É a representação, né, por escrito do nome daquela espécie, né? Qual que é o objetivo, então, de cada espécie, seja um animal, seja um fungo, seja uma bactéria, né, ter o seu nome científico? Para facilitar os estudos entre os cientistas, para compreender, né, quando estiver fazendo um trabalho, fazer referência a um certo ser vivo, falar realmente daquele ser vivo específico. Então, o nome vai caracterizar aquele ser vivo. Para a escrita desse nome científico, né, tem algumas regras. Essas regrinhas, elas são seguidas aí mundialmente, né? Então, quais são essas regras? Então, a primeira regra é que o nome científico, ele é escrito em latim, né? Então, latim é o idioma aí que os cientistas escolheram para a escrita dessa nomenclatura científica. Por que não o português, o espanhol, o inglês, o francês? Porque o latim considerada uma língua morta que já foi utilizada no passado. Então, para não privilegiar, né, nenhum país que fala determinada língua, optou-se pelo latim. Então, esse, na verdade, é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, nós podemos falar que esse nome científico, né, por enquanto aqui no 7º ano, a gente vai falar que ele é binomial. Bi é 2, então binomial formado por 2 nomes, 2 palavras. A primeira palavra do nome científico diz respeito ao gênero, o gênero que aquele ser vivo ele pertence. E esse gênero, ele começa a sua grafia, ele começa a sua escrita com inicial maiúscula.
O segundo nome de um nome científico é o nome do epíteto específico. E ele vai iniciar a sua escrita com letra minúscula. Então, aí nós já temos um nome científico formado aí por duas palavras, por isso que a gente fala, né, que essa grafia ela é binomial, ok? O nome científico, pessoal, ele tem que vir destacado, né? Destacado do texto, da revista no qual você está lendo, do artigo científico. E no caso, você fazendo a escrita no seu caderno, você também tem que destacar. Se for uma publicação, né, escrita, que já veio aí de uma impressão, esse nome ele pode vir em itálico, ele pode vir sublinhado, ele tem que destacar do restante do grupo, daquelas palavras ali. Por quê? Representa um nome científico escrito em latim. Agora, se você mesmo vai fazer essa grafia no seu caderno, né, dificilmente você vai fazer em itálico, né? Itálico já se esse nome vier impresso. No seu caderno você pode fazer, né, o sublinhado, principalmente a gente usa o sublinhado quando a gente está passando exercício para os meninos. Agora, detalhe, esse nome científico, ele é formado por duas palavras. Então, essas palavras não estão juntas, são duas palavras separadas. E esse sublinhado, esse traço aí, é um traço separado também, não pode ser junto, ok? Então, vamos recapitular o que nós acabamos de falar aqui. Falamos aqui da escrita do nome científico, da nomenclatura binomial. O primeiro nome é o nome do gênero, começa com a inicial maiúscula. O segundo nome, epíteto específico, começa com a inicial minúscula. Em latim, dentro da nomenclatura biológica, não terá acento, não tem acentuação gráfica, ok? Então, esses nomes científicos, agora eles são padronizados, né? Então, em qualquer lugar do mundo que você chegar, por exemplo, conversar com um cientista, com um estudioso e falar assim, aquele animal, né, o canis familiaris, a pessoa, se ela entende de nomenclatura biológica, vai saber que está falando do cachorro, né? Então, o nome científico, ele torna comum o conhecimento entre as pessoas, torna comum o aprendizado e evita, por exemplo, né, estudos errôneos, né? Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um trabalho com um cientista que mora lá na França, por exemplo, e desse trabalho, a gente pegou, por exemplo, uma espécie de pernilongo que existe aqui no Brasil e também possa existir lá, uma família semelhante. Se eu falar com o cientista lá, o pernilongo, a muriçoca, lá no outro país, ele vai saber de qual animal que eu estou falando? Não vai, porque pernilongo, muriçoca são nomes populares, né? São nomes que remetem aí o regionalismo, né? Então, naquela região conhece como muriçoca, na outra região conhece aí como pernilongo e por aí vai. Então, o nome científico evita o uso dessa nomenclatura comum. Um exemplo, a gente tem o caso da mandioca, que aqui no Brasil, né, macaxeira, aipim, mandioca são nomes comuns falando da mesma planta. Então, quando a gente usa o nome científico, a criação de um padrão, o desenvolvimento aí permite um desenvolvimento mais eficiente, né, do conhecimento científico, da propagação de conhecimento e facilita o estudo dos cientistas, ok? Linneu também, ele criou categorias taxonômicas, né? Então, categorias que obedecem a um grau de parentesco entre os seres vivos. Então, a gente tem o reino, a gente tem o filo, a gente tem a família, a gente tem o gênero, a gente tem a espécie, a gente tem a ordem, a gente tem a classe. E depois vocês vão aprender que também tem subclasse, subordem, depois. Mas no 7º ano, o mais importante é reconhecer essas categorias taxonômicas e saber que elas representam o grau de parentesco entre os seres vivos, né? O grau que torna comum esse parentesco. Então, por exemplo, se um animal, né, aliás, dois animais, eles chegam lá na classificação biológica e eles apresentam a mesma família, né? Quer dizer que todos os grupos, eles estavam em comum, eles tinham em comum características, eles chegam na mesma família também apresentando as mesmas características. Então, o grau de parentesco entre esses animais é muito grande, né? Então, possuem muitas estruturas comuns, muitas características comuns entre esses seres vivos, né? Então, a importância dessa nomenclatura, a importância dessa sistemática aí, é estudar o grau de parentesco entre seres vivos, as características comuns, facilitar o estudo, facilitar a compreensão aí da diversidade biológica. Lembrando que no 7º ano a gente estuda os 5 reinos da natureza, né? Então a gente estuda o reino vegetal, estuda o reino animal, estuda o reino protista, o reino monera e o reino fungi. Então, dentro desses 5 reinos da natureza,
a gente tem essas categorias taxonômicas. A gente pode adentrar, né, o conhecimento dentro de cada reino e ver o grau de parentesco entre os indivíduos dentro de cada reino. Né? Então, a construção da ciência a partir de uma informação científica, a partir da base de um conhecimento. E hoje em dia, a gente tem a tecnologia molecular, né, a análise do DNA, que permite a comprovação científica do grau de parentesco entre os seres vivos. Né? Então, antigamente não havia essa tecnologia. Então, o grau de parentesco se dava principalmente pela observação, as características visíveis, comportamentais, né, que o cientista observava ali. Okay? Então, por exemplo, no reino vegetal, os seres vivos têm uma característica básica, né, que é a capacidade de fazer o quê? A fotossíntese, a capacidade de apresentar um pigmento chamado de clorofila. Então, essas características, né, agrupam esses seres vivos dentro do reino vegetal, ok? Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco aí da diversidade biológica, da sistemática, da classificação dos seres vivos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, fazer inscrição no nosso canal para não perder as nossas próximas aulas. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!